Muito bem, galera. Então, tá aí, ó, essa questão da UFO, uma questão muito bacana, tá? Mais uma, né, de trigonometria. Vocês já devem ter percebido que a UFO normalmente não brinca muito com as questões dela de trigonometria, tá bom? E o enunciado, basicamente, dela fala assim pra gente. Quantos são os pares de números reais, x, y, que são soluções do sistema seno de x mais y igual a zero, seno de x menos y igual a zero, satisfazendo as condições do x estar entre 0 e π e do y também entre 0 e π. É bom lembrar, né, que entre 0 e π significa que tanto o x quanto o y, né, tanto o x quanto o y, eles estão aí pertencendo ao intervalo, né, vão pertencer ao intervalo que vai do primeiro quadrante até o segundo quadrante, tá bom? Então, é bom deixar claro, porque essa é a primeira coisa que a gente vê. Muito bem, nós temos aí que resolver esse sistema. Qual é a base teórica? Qual é a base teórica que vocês precisam ter para entender esse exercício? Bom, a base teórica, em essência, é você lembrar das regrinhas de soma e subtração de arcos, tá? Nós aqui vamos utilizar basicamente as regrinhas de seno para calcular isso aí. Então, vamos relembrar junto aqui como é que são as regrinhas para o seno de A mais B, que é a nossa soma, tá? E para o seno de A menos B, que é o nosso produto. Vamos lembrar? Tem até um macete, não tem? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E eu sei que você cantou junto comigo, beleza? Então, ó, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? Nos dois casos, galera? Nos dois casos é só você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nessa parte. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora, o que muda é o sinal, né? E no seno, o sinal acompanha o que está no parênteses. Então, se no parênteses aqui é mais, então aqui nós também vamos somar. Se no parênteses aqui dentro tem menos, é uma subtração, então o seno também vai ser menos, beleza? Então, isso aqui, ó, é o arcabouço teórico, né, que você precisa ter para resolver essa questão. Muito bem. Revisão feita, vamos para a questão da UFO. Ele quer que você resolva esse sistema, ó. Seno de x mais y igual a zero e o seno de x menos y igual a zero, tá? Ele quer que você resolva essa bagaça. Bom, e aí, Jess? E aí que nós vamos abrir esse seno e esse cosseno usando aquela regrinha, tá? Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, nós vamos ter seno de x, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de x. Vamos por debaixo? Mesma coisa, né? Ó, seno de x, cosseno de y, menos seno de y, cosseno de x. E isso aqui é quanto, gente? Isso aqui tem que dar zero. As duas expressões têm que dar zero, certo? Agora, olha que bacana. Quando eu olho para essa expressão aberta, eu percebo que aqui em cima e aqui embaixo eu tenho duas parcelas que são muito parecidas uma com a outra. A única diferença é que uma é positiva e a outra é negativa. Cara, isso é muito bom. Uai, Jess, por que isso é muito bom? Porque significa que eu posso simplificar o meu sistema com uma simples soma, tá? Então eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar essas duas equações, esses dois termos, eles vão se cancelar, percebeu? E aí, nós vamos ter o quê? Seno x cosseno y somado com o próprio seno x cosseno y, nós teremos, então, a seguinte expressão. 2 vezes seno x vezes cosseno y. Aquilo, a segunda parcela eu cortei e isso é igual a zero. Se eu passar o 2 dividindo para o lado direito, nós teremos, então, seno de x vezes cosseno de y igual a zero. Tamo junto até aqui?
Tranquilos? Jazz, e agora? Bom, agora é o seguinte... A gente precisa, nesse caso, analisar essa equação, porque isso aqui é uma equação produto. Uma equação produto que dá zero, quando é que ela vai dar zero? Ela vai dar zero quando uma das parcelas for zero. Exatamente, quando uma das parcelas for zero. Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, né? O primeiro caso, eu vou fazer como casos, porque eu acho mais bacana. Para que esse produto dê zero, então, o primeiro caso que nós vamos ter, primeiro caso, é se o seno de x for zero, tá bom? Aí eu te pergunto, lembrando do ciclo trigonométrico, quais são os ângulos cujo seno vale zero? Detalhe, tem que estar na primeira e no primeiro e no segundo quadrante, tá? Não vale ângulos de outro quadrante, porque o Ciaro disse que o x tem que estar entre 0 e π. Vocês lembram? Claro, né, gente? Muito bem. Um ângulo é o próprio zero e o outro ângulo é o próprio π. Ah, menino, que coisa, hein? Então, ó, x igual a zero e x igual a π já são aí ângulos cujo seno é zero. Mas lembre-se, isso é um sistema. O que a gente faz depois que acha uma variável de um sistema? Tem que encontrar a outra, não tem? Que é o y. Como é que a gente encontra a outra? Você vai lá no sistema e no sistema você escolhe uma dessas equações, não é? Ou seno de x mais y, ou seno de x menos y. Eu vou escolher o seno de x mais y. O que vocês acham? Pode ser? Tanto faz, tá, galera? Então, eu vou escolher para analisar o seno de x mais y igual a zero, certinho? Então, primeiro caso, se o meu x for zero. Então, se o meu x for zero, vamos colocar aqui então, ficaria seno de 0 mais y igual a zero. Eu vou até vir aqui, ó, e eu vou prolongar nossa retinha aqui, né? Isso, ó. E aí nós vamos ter o seguinte, que o seno de y vai ser zero. Ai, 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 ui, ui. Responda para mim aí, quando é que o seno dá zero? É a mesma pergunta feita no começo, lembra? O seno dá zero em duas ocasiões. Ou quando o meu ângulo é zero, ou quando o meu ângulo é π. Ah, gente, então daqui a gente já tem uma série de pares ordenados, né? Ó, se o meu x for zero, então, eu posso ter y valendo zero, ou se o meu x for zero, vamos subir mais um pouquinho aqui, se o meu x for zero, eu posso ter o meu y valendo π, dois pares ordenados. Bacana! Mas isso, galera, se o meu x for zero, porque eu tenho a opção ainda do meu x ser π, não tem? Então vamos fazer esse caso também? Olha aqui para você ver, ó, seno de x mais y igual a zero. Ah, Jazz, eu queria usar seno de x menos y, pode? Gente, pode. Ah, tá, vamos fazer então. Eu vou usar aqui, ó, o seno de x menos y. Repito, você pode fazer usando x mais y, dá na mesma, tá? Tá, e se o meu x, então vou usar outra equação. Seno de x menos y igual a zero, tá bom? Deixo bem claro, galera, eu só mudei para mudar, tá? Não era obrigado, não. Nesse caso, nós vamos ter seno de π menos y dando zero. Ó, de novo, um seno dando zero. Quando é que um seno dá zero? Lembra? Quando esse ângulo aqui... Mesma coisa, gente, ó, toda repetição, ó. O seno dá zero quando esse ângulo ou é zero ou é π. Vamos ver esse caso, então? Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui para você ver. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nesse caso, a situação é ou π menos y é zero. E aí, nesse caso, nós vamos ter y igual a π, certo? Ou então, π menos y dando π. Aí nós vamos ter menos y igual a zero, só que menos y igual a zero é a mesma coisa que y igual a zero. Ó, de novo, hein, galera? Isso significa, então, que se o meu x for π, vou até colocar para você, se o meu x for π, o meu y pode ser π também, ou se o meu x for π,
o meu y pode ser 0. Ah, gente, olha só que legal. Já foi aí, ó, 4 pares ordenados. Acabou o contexto? Olha, lembra que nós fizemos isso aqui? Eu vou até marcar para você. Para o primeiro caso. E qual que era o primeiro caso, hein? Primeiro caso que era o seno de x ser igual a 0. Agora, nós vamos para o segundo caso, que é a segunda parcela. Não lembra? Olha aqui para você ver. Olha aqui. Tá lembrado que isso aqui, ó, esse produto tem que dar 0? E nós falamos o quê? Olha, um produto só dá 0 se ou essa primeira parcela é 0, foi o que nós analisamos, ou a segunda parcela é 0, que é o cosseno de y, não é? Então vamos fazer aqui, ó, então, segundo caso, o nosso segundo caso aqui, tá? É se o cosseno de y for 0. Só que olha só, é bom lembrar vocês que o nosso y tem que estar ou no primeiro, tá, quadrante, ou y tem que estar no segundo quadrante. E no primeiro e segundo quadrante, gente, o único ângulo cujo cosseno vale 0 é quem? Π sobre 2. É o único cara em que o cosseno vale 0. Então o y aqui, diferente do x, que podia ter 2 valores, o y nesse caso só pode ser π sobre 2. Agora, estamos lembrados? Vamos lembrar aqui, ó. Vamos resgatar aqui a seguinte ideia, né? O nosso seno, né? Aqui, ó. Vamos usar aqui. Achamos o y, tem que achar o x. Então, o seno de x mais y tem que ser 0, ok? É uma equação. Repito, podia usar o seno de x menos y, na mesma coisa. Então, nesse caso, o nosso x eu não sei, mas eu já sei que o y é π sobre 2, certo? Então, eu te pergunto, quais são os ângulos cujo seno vale 0? Vira que meio que uma repetição, sacou? Ah, os ângulos cujo seno vale 0. Pode ser o próprio 0, porque o seno de 0 é 0. E aí, nesse caso, eu vou ter x igual a menos π sobre 2. O que é um problema, galera, porque, ó, se você pegar o ciclo trigonométrico, menos π sobre 2 é congruente ao 270 graus. Tá aqui, ó. Tá? Porque lembra que menos é girar no sentido do relógio, no sentido horário. Então, menos π sobre 2 é você girar π sobre 2 no sentido relógio. Você vai parar aqui. Só que quem mora aqui? 270. Você não está no intervalo desejado pelo exercício, né? O exercício falou que o seu ângulo tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o famoso carimbo de não convém, tá certo? Não convém. Se não convém, qual que é o outro caso que nós temos? O x mais π sobre 2, seu outro ângulo cujo seno é 0. Quem que é o outro ângulo cujo seno é 0? Π. Aí, nesse caso, x vai ser π menos π sobre 2. Daqui nós vamos ter, então, que o nosso x vai dar π sobre 2. Ou seja, esse tá ok, né? Então, galera, nós temos aqui, ó, o outro par ordenado que diz assim, ó, que o nosso x é π sobre 2 se o nosso y for π sobre 2. Beleza? Vamos juntar tudo então? Logo, vamos lá, vamos juntar todo mundo, né? Logo, nós vamos ter o seguinte, vem com Jazz. Vamos lá? Quais foram os pares ordenados que nós formamos? Vamos ver aqui, ó. Desse primeiro caso, tá em vermelho para você, né? 0, 0, 0 e π, 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 π e 0. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos 0 e 0, vírgula, 0 e π. Depois nós temos π e π. E depois nós temos π e 0, não é isso? E, finalmente, o nosso último caso, que foi o que nós achamos por último, π sobre 2, π sobre 2, ok? E dessa forma, meus amigos, nós teremos aqui, ó, quantos pares ordenados, vamos subir isso aqui? Nós teremos, então, 5 pares ordenados. Tá joia, galera? Perfeito. Gente,
Então, essa aí é a nossa resposta. 5 pares ordenados, mais uma questãozinha top das galáxias resolvida aqui. Qual é o nosso gabarito? Vamos lá? Letra D de Danone. Temos aí 5 pares ordenados. Tá joia? Curtiu? Gostou? Te ajudou? Então não se esqueça de apoiar o Jazz. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu joinha, nos ajuda bastante. E o mais importante, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação. Fazendo isso, você não vai perder nada do que rola aqui no canal Hora da Matemática. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!